Bom dia, plateia abençoada, filha de Papai do Céu. Quero agradecer a vocês que meus videozinhos estão tendo mais visualizações, também um comentário ou outro, umas curtidinhas, alguns compartilhamentos e o sossego do meu coração, porque eu já coloquei assim, Cleide, não fica ansiosa nem um segundo por isso. Cuida de te amar, de cuidar do que está precisando cuidado em ti e se dedique à palavra do Senhor cada dia mais. Busque compreender aquilo que ainda não saiu do seu coração, mas que insiste em continuar e desagrada a Deus. Busque a força no Senhor para que afaste de você. Porque diz a palavra do Senhor assim, que se eu não me afasto do pecado, eu me afasto da palavra do Senhor, me afasto de Deus, fico distante, fria, né? E quando a gente esfria para alimentar o Espírito Santo, a vida fica pesada. Como eu já disse a vocês, aquela carga, aquele monte de ferro carregando nas costas, um peso que parece que você está com a sucata inteira nas suas costas. Então, busca no Senhor todos os dias. Tira um tempinho para meditar com o Senhor. Você, eu, todo mundo, nós todos precisamos dessa força. Precisamos do Senhor para quando as sucatas que temos que carregar pesar demais, que o Senhor nos dê força para nós não ficar soterrados debaixo delas. E tem muitas delas que não necessita carregar nas nossas costas, mas por conta das nossas falta de entendimento, por nossa teimosia, elas continuam pesando em nossas costas. O que eu quero dizer é que você esteja presente ao Senhor, próximo ao Senhor, não se afaste um segundo, porque quando você se afasta, você começa a achar o pecado normal, tudo é normal, tudo, eu tô falando de tudo, de falar mal de alguém, de julgar alguém, de contar uma fofoca para alguém. Você sabia que um fuxico pode tirar a vida de outra pessoa? Então, se você não sabia, põe isso na sua mente. Às vezes você comenta com uma pessoa que já anda por aqui, cheia de maldade no coração, cheia de ódio, e você conta mais uma coisinha, aquilo é uma gota d'água no oceano, para fazer o quê? Para transbordar e fazer maldade. Então, aquieta a tua língua. Usa a tua língua para glorificar o Senhor, para agradecer os benfeitos do Senhor Jesus. E eu falei que um dia eu me tornaria uma missionária, não tenho vergonha disso, gente. Não me envergonho. Às vezes eu penso assim, o que as pessoas vão pensar? Eu toda doidinha. Não tem problema. Normalmente o Senhor usa os improváveis. É os improváveis que o Senhor levanta, põe com vestimentas mais elegantes, põe com uma aparência mais brilhante, mais de princesa, né? De filha do Senhor, de herdeira do Senhor. E ele usa sim para salvar outras vidas, para mandar uma palavra boa para outras pessoas, para animar outras pessoas. Porque quando você desabafa seu coração para alguém que você confia, certamente você está confiando nessa pessoa, você nunca ouve uma palavra triste, uma palavra que piore sua situação. Você está indo em busca de um bálsamo, é como se você estivesse sentindo uma dor e foi em busca de um analgésico, né, para tirar aquela dor de você. Então, seja analgésico na vida do seu irmão, não acabe de pisoteá-lo, seja lá o que ele fez. Só quem tem direito de julgar se ele está totalmente perdido é Deus. Nós não podemos julgar nosso irmão. Muitas vezes julgamos irmãos com uma maldade tão grande no coração que somos mais perversos do que aquele irmão que estamos julgando. Né? Perante Deus, somos mais errados do que o irmão que a gente pensa que está tão errado. Então, julgue menos, ajude mais, seja mais explícito a passar a palavra do Senhor para o irmão, né? Porque, com certeza, não é Deus que se afasta de nós,
Nós que nos afastamos do Senhor. E muitas vezes, mesmo a gente caminhando, ficando distante, às vezes envergonhado, às vezes por maldade, às vezes por vergonha do Senhor, de achar que não merece o perdão do Senhor, a gente caminha. E muitas vezes até aquele que se afasta do Senhor, muitas vezes é tão precioso para Deus. Deus acha tão precioso e maravilhoso que o Senhor Deus não tira os olhos de cima da pessoa, mesmo ela se afastando. Ele está ali defendendo. Mas não você que está se afastando do Senhor, não pense que o Senhor não fica triste, que o Senhor não se entristece, que o Senhor não pensa sobre por que meu filho está tão rebelde, né? O Senhor pensa sim. E já ouviu na Bíblia sobre ira? Tem a ira do Senhor também. É quando o Senhor já deu todo tipo de advertência, quando o Senhor já fez de tudo por aquele ser humano, mas o ser humano só tende a piorar. Só tende a piorar, como se ele quisesse ser mais do que Deus. Parece que é. E é onde vem quando o Senhor decide tomar a providência mais dura, que vem as provas. Aí você acha que você não deveria ser provado, que Deus é esse? Então, Deus é Deus. Não é Deus de nós brincarmos, ficar levando na graça, né? O Senhor Deus é um Deus maravilhoso e cobra. Ele cobra quem zomba, quem sabe a palavra e brinca com a palavra. Toda essa conversa eu estou tendo com vocês porque eu estava vendo sobre meu comportamento também, que eu não estou indo para o culto todos os dias. Esse final de semana eu fui para Cafarnaum visitar minha sogra, mas outros dias eu também não fui, sempre inventei uma desculpa e não fui esses últimos dias, porque na verdade é inventando desculpa, né, gente? Para ir buscar a palavra de Deus, eu encontrei com a menina na sala de aula, uma criança, e ela falou assim: porque você não estava lá na igreja ontem? Aí eu falei: porque eu estava no sertão. Então até as crianças tá mandando recado que eu estou fazendo falta no lugar, no ambiente, que sentiu minha falta lá. Uma criança. Então pedi força a Deus, né? Assim como eu tenho força para outras coisas, para ler um livro, vou ter que ter força para caminhar em busca da palavra do Senhor também. Mas, pessoal, deixa eu dizer um dilema bem grande da minha vida. Eu tenho dificuldade de ser tangida. Isso é forte, mas é verdade. Eu não sei que tipo de personalidade. Ainda não busquei saber isso. Que personalidade é a minha? Que tem uma certa resistência a ser dominada, a ser colocada aqui e fica aí. Tantos tempos, tantas horas, tantos dias. Eu não consigo. Eu gosto de ir nos lugares quando eu estou favorável a ir. Quando eu estou com o coração cheio de vontade de ir, cheio de saudade de ir. E na igreja não ia ser diferente. Eu não me sinto assim preparada. Eu vou falar isso 1000 vezes se for necessário, né? Mas eu não me sinto necessidade assim. Eu não tenho essa necessidade, nem hei de ter. Eu busco o meu Deus, sim, lá na igreja e dentro da minha casa, dentro do meu coração. Porque também não adianta eu ir 3 vezes na igreja ou 10 e meu coração está cada dia mais perverso, mais ingrato, mais revoltado. Então, ir à igreja muitas vezes não é tão bom assim.
É bom se você for bom mesmo, se você usar tudo aquilo que você aprende lá na igreja, tudo aquilo que você fala e faz, fora dela também, na sua casa, no seu trabalho, no seu passeio, na sua caridade, no seu perdão, no seu jeito de amar, né? Então eu não me sinto que eu estou traindo de eu não ir todos os cultos, né? Mas às vezes isso me perturba um pouco, porque tem que estar lá todos os cultos, né? Normalmente, quando a gente fica firme mesmo, tem que estar. Isso para manter aquele equilíbrio do povo, dos irmãos juntos, né? A gente está participando, tem uma missão aqui, outra ali, todo mundo junto, participando, é maravilhoso. Mas, como eu já disse, eu sou difícil de tanger, Deus toma de conta de mim, amansa meu coração, porque eu não é igreja nenhuma, né? Na verdade, eu sempre fui, mas muitos chamam de turista, quem vai só de vez em quando, que nem eu. Muitos chamam assim. Eu não me sinto turista, não. Eu sinto que cada vez que eu me apresento num templo abençoado, eu estou levando a minha energia e também pegando a energia boa das pessoas boas, né? E isso é maravilhoso, é honroso, é prazeroso, mas eu só quero dizer que eu não quero estar todos os dias, todos os dias, todos os dias de culto. Tipo, terça tem que estar lá, quinta tem que estar lá, domingo tem que estar lá. Eu acho que eu posso ir na terça, eu posso ir ou no domingo, ou na quinta, ou numa missão, numa residência de alguém, ou uma visita numa praça, ou fazer caridade numa cadeia, né? Por exemplo, ou no hospital, a gente, uma ou duas, ir lá orar pelos doentes, é uma missão também. Eu não faço. Eu oro por os hospitais todos os dias na minha oração, que eu peço o pão de cada dia, que eu peço para viver mais um dia, ou que eu peço saúde para minha família. Eu peço que o Senhor visite as cadeias, que visite os hospitais, as creches, as escolas, os colégios, enfim, todos os lugares que tem muita gente reunida. E que muitas às vezes estão, como é que se diz? Na cadeia, por exemplo, tem um monte de gente de coração aflito. Aí você diz, todos erraram e tinha que estar lá, tá bom. Mas no meio de todos erraram, tem uns que errou num momento de muita aflição, que não é normal, mas é agora ou nunca para se defender, fez alguma besteira. Tem também aquele, e está completamente doente de arrependimento. Tem aquele também que não fez e tem os falsos testemunhas que julgaram ele que ele fez e está ali por um monte de falsos testemunha, que hoje por dinheiro também se põe pessoas inocentes na cadeia, a gente sabe disso. Então, na cadeia, porque lá tem pessoas boas e com o coração oprimido, e que o Senhor visite sim as pessoas que estão lá, né, com o coração oprimido, porque o Senhor é para isso. O Senhor Deus, Ele cuida de nós, não quer que nós caia nesse buraco, não quer que a gente caia do penhasco, não quer que a gente se dê mal, mas às vezes nossa teimosia, como eu disse que eu sou difícil de tanger, pode ser também que eu seja, né, que isso eu me dê mal. Mas em nome de Jesus não me darei, eu não faço mal a ninguém, gente, mal nenhum. Não consigo, e se eu fizer, se eu maltratar uma pessoa com palavra, ou até mesmo com qualquer coisa que maltrata, que deixa a pessoa triste, eu não volto para dentro de mim em paz. Eu fico perturbada, eu fico impaciente. Por que eu agi daquela forma? Seja o que for, um fuxico, uma palavra que eu não devia ter dito, qualquer coisa que eu errar com alguém, eu não sinto minha consciência boa, sei que isso não me fez bem, não me faz bem. Então, por isso, eu acho que deveríamos pensar sempre sobre o que vamos falar, o que vamos contar. Se a pessoa vai ficar, isso vai ajudar a pessoa a resolver algum problema na vida dela?
Se vai ajudar, você conta. Se não vai, se vai deixar a pessoa mais atribulada, mais nervosa, guarda. Entrega a Deus, ora. Ora em cima daquela situação que o Senhor vai dar discernimento, vai dar sabedoria, vai dar proteção, né? E eu sempre disse também a vocês que eu gosto de pedir ao Senhor, mas eu sei que o Senhor dá. O Senhor dá sim, pessoal. Pede com fé, saiba pedir sim. Mas tem uns pedidos que você pode pedir com toda a sua força e fé que você tiver. Você está pedindo algo que Deus não acha justo, nem de direito e nem bom. E quando o Senhor não acha isso, claro que não deixa acontecer. Aí muitas vezes você se descabela que você merecia, que você merece, porque não aconteceu, e você fica totalmente quebrada de tristeza. Só que aí, com o passar de alguns dias, ou de alguns meses, ou até ano, você compreende que o Senhor te deu o maior livramento da tua vida, daquilo que tu pediu. Então, só para isso você fica atento. A palavra de Deus é boa, agradável, né? E deve morar dentro do seu coração, sim, a palavra do Senhor. E às vezes, gente, quando eu fico falando muito do devocional, eu fico assim séria, eu não faço brincadeira, porque normalmente uns entendem que pode ter uma missionária que brinca, que fala uma coisinha aqui, outra acolá para tirar um sorriso das pessoas, para não ficar parecendo que Deus que Deus, a gente tem que andar com cara de carranca, porque é filho de Deus, não tem que andar rindo para ninguém, não tem que com a cara aberta, né? Eu sou. É tanto que alguém veio falando aqui nessa sinceridade toda, sem de vez em quando falar uma gracinha ou rir, eu tenho certeza que a pessoa acha que eu estou me esforçando, né? Que eu estou me esforçando para fazer esse vídeo, mas eu não estou me esforçando. Deus pede no meu coração. Hoje vamos falar uma palavra do Senhor. Vamos mandar uma palavra do Senhor e meu coração aceita e eu venho. Muitas vezes eu não sei o que eu vou falar, mas o Senhor me ajuda e eu falo. Hoje eu falei um pouco sobre a minha pessoa, sobre essa resistência que eu tenho de quando frequentar uma igreja, seja ela católica, seja ela que igreja for, eu não consigo ficar dentro do regime ali de todos os cultos, todas as missas, todos os encontros. Se vai ter uma festividade em tal lugar, eu ir. Isso não é fato, nunca foi assim. Eu ia com a vovó aos domingos, de manhã, sempre. Saíamos de um sítio, íamos a pé, era longe, mas a gente chegava no horário, aliás, até antes, que a vovó saía quase escuro de casa, pra gente ir a pé, gente, olha só. E, me lembro demais, só que era igreja católica. A igreja que eu posso me batizar, ser missionária, eu nunca vou ter vergonha, nunca vou ter, me sentir decepcionada de ter ido muito na igreja na minha infância, nunca vou me arrepender, nunca, Deus não deixa. Foi um símbolo bom, né, da palavra do Senhor na minha vida, sim. E a igreja é linda, é a igreja de Carnaíba, é a coisa mais linda do mundo. É a igreja católica, mas ela é linda, gente. É uma estrutura tão bonita, magnífica. E eu não ia assim direto, mas aos domingos a gente ia pela manhã com a vovó. Às vezes ia outra irmã minha, às vezes ia eu. Por isso que a gente nem todo domingo ia, porque a vovó, para botar todo mundo no costume, ela às vezes não podia levar todas, porque tinha que dar merenda, essas coisas todas. A gente ia a pé, mas tinha uma merenda, tinha uma coisa. Às vezes a gente ia para casa de um amigo, ou de um vizinho, ou de um vizinho não, porque a gente morava no sítio. Mas era na casa de um parente, de um primo, de alguém assim, quando vovó ia, que às vezes ela só parava num tal de um hotelzinho lá, que tinha uns hotéis, a gente fazia um lanche ou comia alguma coisa,
E ela não podia levar todas de uma vez, né? Nós 5 de uma vez. Então, um final de semana levava um final de semana levava outra, outro, se a outra não quisesse ir no outro final de semana, aí a outra repetia. Então, nunca foi assim, todos, né? Não foi uma obrigação de todas as missões, todos. Aí, quando era procissão, como todo mundo sabe que tem essas procissões que a gente acompanha, que eu, assim, pelo entendimento de outros estudos critica, né, que é errado, que é uma adoração, enfim, errada, mas eu já fui muito nessas procissões que acompanha, que roda a cidade inteira atrás de um santo, do andor, sei lá como é que chama, não sei nem como é que chama direito, gente. Não adianta eu ficar inventando aqui que eu não vou saber dizer. Enfim. E já fui também nas missões de Frei Damião, que eu acho que vocês já ouviram falar, né? No Frei Damião, muito conhecido, que o Luiz Gonzaga até cantava, né? Então eu conheci o Frei Damião de perto, né? Então eu vivi uma era, um tempo, uma história do católico intensa. Batizei na igreja católica, só que eu não, por exemplo, eu não fiz primeira comunhão, eu não fiz algumas coisas que uma pessoa que segue mesmo a risca faz. Não participei tão. Depois eu fui me afastando, comecei a ir na Assembleia, né? Lá em São Paulo, ia na Assembleia com o pessoal que me levava, quando a mãe vivia internada, ia muito na Assembleia. Depois, com um pouco de tempo, fiz muitas visitas na Cristã do Brasil e em outras e outras e outras igrejas. Aí você pode ficar falando assim que eu fico meia, né? É uma mistura que só o Senhor pode me lavar, e se tiver errado isso, se tiver errado o Senhor vai ajeitar tudo, porque quando Deus chama, Ele não já faz assim e você fica outra pessoa. Você vai, né? Você vai se ajeitando. E claro que Deus quer que você se ajeite o máximo, né? Que você seja maravilhosa, perfeita, né? Que você se encaixe naquele lugar do chamado. Só que assim, por exemplo, além de tudo isso, eu li também muito livros de espiritismo. Não vou dizer para vocês que já fui no centro espírita porque eu nunca fui. Eu vou estar mentindo, mas eu já li muitos livros relacionados ao espiritismo. Então eu sou daquelas que acreditam um pouco nisso, um pouco naquilo outro, um pouco, e mística mesmo. E eu preciso me desmistificar um pouco, né? E ficar firme no que eu escolhi agora, porque eu necessito. É um momento que eu tô precisando me encostar assim, sabe? Dizer, Senhor, me segura, me abraça e fica comigo um tempo, porque eu preciso do teu carinho, preciso da tua proteção. É na saúde dos meus órgãos, e é na saúde da minha mente, e é na saúde das minhas emoções, e é na saúde do meu convívio familiar. Com meu marido tá tudo bem, com meus filhos também, com os meus netos mais ainda, glória a Deus, que são pessoas inocentes que estão começando a descobrir a vida agora, tá tudo bem, glória a Deus. E o que não tiver extremamente bem está nas mãos do Senhor, que eu já orei, já clamei, já supliquei que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de nós, né? Mas não deixa de não ter uma coisa para arrumar aqui, outra colar, e é só o Senhor Deus que pode fazer isso. Mística, mas que crê em um Deus vivo, em um Deus, só tem um Deus, não tem um outro Deus, não tem dois Deus, só existe um, único Senhor que eu creio, tenho confiança e fé. Eu
Não vou criar um Deus para mim, porque eu sou mística. Ai, meu Deus é diferente. O meu Deus é bonzinho, o meu Deus perdoa tudo, pode tudo. Não pode não. Não pode não. Deus é maravilhoso, é perfeito. Mas não tem uma sementezinha que tu planta que tu vai pensar que essa plantinha, mas eu não vou pagar por ela, não vou fazer essa colheita. Ela vai abortar, vai morrer, não vai brotar, não vai progredir. Vai. Não tem uma semente, uma única, que tu planta, que tu não colhe. Seja de dor, seja de tristeza, de fofoca, de maldade. E por menor que seja ela. Eu tô te dizendo isso porque às vezes eu penso uma coisinha bem miudinha. Daí eu falo, isso não é nada demais. Mas a resposta é bem grande. É extraordinariamente enorme. Que é para você, é gigante a resposta. Que é para você entender que a sua mostardinha do mal, a sua mostardinha, você já viu uma semente de mostarda? Ela é quase que invisível, de tão pequena que ela é. Mas o teu pecado fere o Senhor, mesmo quando ele é tamanho de um grão de mostarda. Fere. Fere porque quem é com Deus é sereno, é bom. É bom de verdade, não é bom só para fingir, não. É bom com você, lá dentro do seu coração. Às vezes passa uma pessoa pedindo, provação na sua vida muitas vezes. Às vezes você dá porque você está com vergonha do vizinho ver que o pedinte saiu sem nada da sua porta. Você dá até o que você só tinha aquele. Isso é pecado, porque você deu com mal intenção. Que as pessoas pensem que você é caridoso. Isso é o maior pecado perante Deus. Dê quando tiver fartura na sua casa, quando não for lhe faltar. Mas se não tem, você diz, olha, o Senhor Deus te abençoe, que todas as portas que abrirem tenha para te dar. Mas hoje eu não tenho. E o Senhor vai entender. O Senhor vai entender, você está sendo sincera, porque mesmo que você tinha só um, você tem um monte de gente para você alimentar. Aí já pensou você deixar na sua casa ficar faltando, depois você ir ser um pedinte talvez, mas você queria dar uma pinta de caridoso. Isso é pecado. Seja caridoso porque seu coração toca, porque seu coração pede para você ser. E aquela necessidade, aquela pessoa te comoveu tanto com a necessidade dela que você deu de bom coração, que você diz assim, se ele estiver pedindo com safadeza, porque ele tem já bastante no celeiro dele, mas ele quer encher mais, o Senhor vai cobrar dele, de uma forma ou de outra. Não vai ficar impune. É sobre isso que as pessoas dizem, espera em Deus, fica aí esperando em Deus, que Ele vai te ajudar. Ele vai ajudar sim, a quem tem muita fé, a quem tem verdade no coração, de verdade. E quem tem fé no Senhor, Ele ajuda até na situação improvável, naquela que teu amigo disse que nunca vai acontecer, naquela que até tu duvida um pouco, mas o Senhor está ali para te contemplar com a graça dEle, com a bênção. E sobre todas as coisas que tu não entende na tua mente porque tu foi educado por muita gente, vamos dizer assim, ou leu muitas besteiras também, ficou assim, né? Mas isso não abalou minha fé. Espero que você lê bastante e ter várias pessoas te educando ao mesmo tempo. Um educa de um jeito, com uma fé, outro te educa com outra fé, outro te educa de... Espero que essa confusão não atrapalhe sua fé em Deus. Sabe por quê? No Senhor. Quando eu era pequena, bem pequena, eu ouvia assim oração no rádio. Nesse tempo eu não ia para a igreja. Eu tinha ido na católica, mas eu tinha me afastado de vovó porque eu tinha ido morar em São Paulo. Aí mãe teve muitas crises de depressão forte, daquelas que tirava a mãe do contexto de vida real. Ela já ia para outra
patamar de situação mental. E eu ouvia as orações no rádio, botava um copinho de água do lado e sabia que era um Deus vivo, um Deus que criou tudo, um Deus que fez tudo, um Deus que faz e desfaz. Eu tinha certeza disso. Eu não tinha fé no homem que estava falando no rádio, somente. Eu não pensava assim, esse homem dessa voz, esse santo, esse homem bom. Eu não pensava nisso. Eu falava que aquela oração era o divino que estava mandando para mim, para abençoar a nossa vida. Eu era uma criança. Eu ainda não sei nem se eu era alfabetizada nessa época. E eu botava na oração, no rádio, botava esse copinho de água do lado. Eu também tomava. Muitas vezes dei para minha mãe, né? Minha mãe não era assim, não tinha entendimento direito sobre essa fé, mas ela também acreditava em Deus, né? E então eu busquei uma fé absoluta sempre em um Deus vivo. Não foi porque o crente me ensinou, os crentes estão me ensinando agora, há faz tempo. Até porque o Senhor sempre botou um anjo na minha vida, eu falo para vocês. Tinha uma senhora que chamava Dona Vilma e seu Walter, que eram vizinhos da gente. Eles tinham filhos pequenos que nem nós, só que eles estavam lá os protetores, o pai e a mãe. E eles talvez ardessem em brasa de pena da gente, que era o que eu sentia. Eram muito caridosos, muito bons com a gente. E o meu pai, ele bebia, né? Ele curtia, ele era novo, novão, bem jovem. O meu pai, ele curtia, ele saía, deixava a gente só dentro de casa. E não era numa cidade, era uma fazenda. Aí ele saía, talvez, né, para resolver as coisinhas dele, do coração dele, e deixava a gente só um pouquinho e tal. E mãe internada em hospício, que se chamava assim, né? Casa de apoio de as pessoas com problemas mentais, com depressão. E esse povo tinha uma bondade incrível com a gente e tinha Bíblia também. Agora eu não lembro, não recordo direito se era uma Bíblia de católico ou o que era. Eu lembro que eu estava aprendendo ainda devia estar na primeira ou segunda série, eu não sei, devia ser segunda, que eu me lembro de tudo, me lembro que tinha até figura nessa Bíblia, era uma Bíblia grande, e ela me dava para ler, e logo eles pensavam que eu ia ter depressão, né, porque todo mundo lá em casa, desde muito jovem, percebeu que eu tinha uma diferença, que eu era muito agitada, que eu me abalava com as coisas de uma forma mais intensa do que as outras. Eu me descontrolava, eu achava que o mundo estava acabando, enfim, eu chorava mais, né? Eu dava mais calundu, eu aparecia mais um sofrimento mais no meu jeito de ser. Eu acho que as pessoas percebiam. Eu lembro que pai tinha um amigo que o apelido dele era Fuscão. E ele percebia nisso, aí ele falava, tem que levar ela para a igreja, tem que estar levando ela na igreja, tem que estar levando para que ela não fique assim, e conversando com ela, né? Eles achavam que eu estava triste porque eu ficava sem mãe. Aí me levou em Bastos também, numa igreja, tudo isso em 81, 82, 1981, 1982. Aí eu ia para Bastos, cidade de Bastos, em São Paulo. Bastos é uma cidade que tem, na época, em 80 e pouco, era muito negócio de muito leite, né? Porque tinha muitas fazendas ali por perto e muita granja, muito ovos, muita galinha, muitas essas coisas assim. E eu lembro que eu ia para essa igreja também. Agora eu não tô bem lembrada, gente, se era, mas acho que era igreja de crente, sim. Acho que não era católica, não. Normalmente a igreja católica, eu acho que era de crente, eu não tenho uma lembrança plena, mas acho que era crente, que eles me levavam, né, porque achava que eu precisava. Então, eu sempre falo para vocês que eu tive uma personalidade diferente desde a infância. Os pais percebiam, eles falavam, me chamavam de tonta, me chamavam de problemática, me diziam aquelas coisas que se dizem para as pessoas diferentes, né? Eu cresci ouvindo isso. E eu já não sei que diferença é essa,
Não sei explicar, mas sinto. Às vezes eu sinto que eu realmente sou mesmo diferente, mais intensa. Às vezes quando o medo vem mais forte do que vem nos outros. Quando a ansiedade vem mais forte do que nos outros, nas outras pessoas. É tipo uma falta de equilíbrio. Como eu converso com vocês aqui em tanto equilíbrio, talvez as pessoas pensem, nossa, ela deve ser serena, boazinha e tal. Não, eu não sou. As coisas quando vêm para cima de mim me deixam realmente muito atordoada. E eu digo de uma forma geral, se é medo demais, se é ansiedade demais, se é coragem demais, se é paixão demais. Então é intensa, dura de segurar. Sabe aquelas que arrebenta corda nova? Lá luzinha. Mas dentro de mim nunca faltou a fé em Deus. No meu momento de desespero, eu não chamo, mas não tem ninguém que me socorra. Eu clamo ao Senhor, eu vejo, eu digo, não, aqui ninguém pode me ajudar. Aí eu me desespero e converso com Deus. E eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero que Ele me responda. E é assim direto. E graças a Deus, Deus sempre me respondeu. Sempre, 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 sempre. E sobre eu continuar na igreja, eu vou fazer o seguinte. Vou continuar orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Mas eu só vou buscar o batismo mesmo. Me fixar ali até o dia da minha despedida nessa terra. Quando eu tiver absoluta certeza, para eu não ficar meio que dividida. Será que era isso mesmo que tinha programado para minha vida, né? Ser missionário do Senhor, levar a palavra de Deus é maravilhoso. Aí você diz assim, Cleide, e é assim, você não vai ter que mudar um pouco para falar sobre o Senhor? Então é sobre isso que eu quero descobrir. Se eu vou ter que mudar muito ou pouco, eu vou ter que estar descobrindo sobre isso. E agora eu vou ler uma palavra da Bíblia para aquietar nossos corações. O vídeo tá bem grandão e maravilhoso, que eu falei coisas boas, glória a Deus. E agora eu quero deixar Provérbios. Eu vou ler um pedacinho de Provérbios, que é 27, que é 28. Eu vou ler o 28, o versículo 17, o versículo 19. Não, é 27, gente. Eu vou ler o Provérbios 27 e o versículo 17 e o 19. Então, bora lá. Eu passaria o dia aqui falando Provérbios, que Provérbios, leia. Provérbios é um livro assim que enche tua alma. É um livro que te corrige, te ensina, te dá força, mas está sempre corrigindo, sempre mandando você andar nas diretrizes do Senhor Jesus, no caminho do Senhor Jesus, nos estatutos do Senhor, na palavra do Senhor. Então, Provérbios chama você para andar direito, lhe aconselha. Então, leia muito Provérbios, que é muito bom, viu? Eu vou ler esse aqui. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Estávamos falando disso. Mas eu estava lá longe, eu estava, sabe, em Isaías. Eu estava em Isaías. Antes eu estava em Isaías, mas vocês viram que eu me alinhei aqui na Bíblia, né? E eu estava também em Isaías, eu ia falar sobre as uvas de Deus. Mas no decorrer da conversa, o Senhor abriu a Bíblia em Provérbios. Amém? Eu creio.
Você pode estar dizendo, o Senhor foi ela com a mão dela, o Espírito Santo. Já ouviu falar sobre isso? Quando você tiver numa situação que você precisa do Espírito Santo, você vai saber o que é isso. E deixa eu te dizer, todos nós passamos por situações que só o Espírito Santo consola, só o Espírito Santo põe paz, só o Espírito Santo perdoa. Então, não vem com essa de que são minhas mãozinhas e minha cabeça, mas o Espírito Santo que ordena. E eu não sabia que eu ia falar aqui sobre isso, né? Sobre essa palavra que as pessoas aprendem com as outras. Então, o que eu falei? Que eu tenho que mudar, né? Então, eu vou ter que começar a pedir ao Senhor para pôr pessoas leves para me moldar, né? Pessoas leves. Não adianta vir para cima de mim que nem um furacão, que eu não consigo. Mas Deus vai saber me lapidar. Deus sabe, Deus sempre lapidou, Deus sempre botou pedras rústicas para virar pedras preciosas. Amém? Então, tem mais uma aqui do 28, Provérbios, que eu faço questão de dizer. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos é explorando o povo. Acaba deixando sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Vou ler de novo que eu não entendi direito, mas eu vou ler de novo. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Eu não disse? Eu disse o quê? Que você vai ficar dizendo que Deus é bonzinho? Ai, que tudo bem, que Deus é bonzinho. Deus não liga para essas coisas. Que eu faço isso, que eu faço aquilo. Isso não machuca o Senhor. O Senhor não se importa com essas besteirinhas. Então, aqui está dizendo assim, Deus despreza até as orações de quem não obedece sua lei. Sua lei. Qual é a lei de Deus? Ser respeitoso, ser caridoso de verdade, sem ser com falsidade, com mentira, né? Eu vou dar porque para a comunidade pensar que eu sou bom, que eu sou caridoso. Não faça isso. Porque a sociedade pode pensar mesmo que tu é caridoso, mas Deus sabe que tu é um hipócrita. E aqui está dizendo, Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Eu disse. E eu não tinha lido isso, não. Eu não li, gente, hoje isso. Eu não li. Eu não tinha lido. Eu estava em Isaías, as uvas de Deus. Mas Deus disse, não, você não vai falar de uva hoje, não vai falar de plantação, não vai falar. Você vai falar de provérbios. Foi o Senhor que me ordenou, amém? E eu obedeço papai. E deixa eu te dizer, tudo que tiver dentro de mim que papai achar que está errado, ele vai tirar. E eu deixo. Porque eu quero ser abençoada. E eu espero que ser de Deus, ser do amor divino, ser da paz, isso não me afaste de ninguém. Porque as pessoas dizem, se afasta sim, porque se ele não é da nossa tribo, né? Se ele não é da nossa linhagem, se ele não é... Deixa eu dizer, tem amigos que é para a eternidade, irmãos, e talvez nós estejamos em igrejas diferentes, sim,
mas nós seguimos um Deus justo, vivo, porque somos realistas, principalmente reais dentro de nós. Porque é quem engana, quem vive a enganar, a se enganar, a querer enganar o público, esse sim não é verdadeiro, esse sim é perverso, esse sim é lançado fora como sal sem gosto. Porque Deus abomina os hipócritas, os mentirosos, os falsos profetas. Fica a dica. Irmãos abençoados e maravilhosos, vocês podem pensar assim, ela grifou essa Bíblia, é bem antiga da minha filha e eu uso, ela tem várias, e aí eu uso a dela, sei o quanto minha filha já chorou aqui em cima dessa Bíblia, sei o quanto minha filha também já pediu e Deus disse, é teu minha filha, é teu, é teu. Essa Bíblia aqui não é uma Bíblia qualquer. É uma Bíblia que eu já botei foto de meus filhos pedindo bênção e Deus deu. Que eu botei documento para ser vencido no tribunal em nome de Jesus e foi. Amém? Amém? Pois é. Aí você diz, Cleide. Cleide é doida. Cleide é... Não. Eu só sou filha de um Deus vivo. A minha única loucura nessa vida é servir o Senhor com toda a minha intensidade. Chega, eu tô arrepiada. Com toda a minha intensidade. Às vezes eu tenho sim vergonha de falar aqui no canal, porque as pessoas acham que eu tô querendo ibope. Eu mesmo não. Eu mesmo não. Na parte de Deus eu já tenho ibope suficiente para eu viver em paz. Da parte de Deus eu não preciso usar o nome de Deus em vão. Deus tem me feito tanta bondade, tanta misericórdia, tanta defesa, Deus tem me dado tanto livramento e tem me abençoado com uma força tão imensa que se eu vim para cá contar para vocês, meu Jesus, meu Deus, vocês todos comprariam uma Bíblia e começariam a ler Provérbios, a ler a história de Sansão, né? Mas ler a história de Davi, ler a história de Lia, ler a história de Jacó, ler a história de Abraão, todas as histórias bíblicas são magníficas e elas sempre acendem uma luz na sua mente e te acorda de alguma coisa. Deixa eu te dizer. Tem uma Bíblia. Leia. Não tenha preguiça, não. Se você não conseguir ler uma história de uma vez, vá lendo devagarzinho, vá grifando as coisas mais importantes, né? Para você voltar lá e de novo. Porque tem coisa que a gente não entende de primeira, não. Tem que ler um monte de vez. Ainda mais nós que não estudamos teologia nem nada, né? Enfim, sobre isso. Então, eu não estou aqui falando do Senhor para dar ibope, eu até criei outro canal para eu falar só do Senhor, mas como eu disse a vocês, eu ainda não consegui resgatá-lo, porque eu mudei de celular e eu não lembro se eu anotei em algum lugar a senha, e é Cabana da Fé, gente, se eu não me engano. E eu já postei alguns vídeos lá. Só que agora eu não tô podendo postar por isso. Mas depois eu vou resgatar na hora certa que Deus disser. Pronto, tu tá pronta só para dizer meu nome. Só para falar palavras bonitas. Só para falar o que tá aqui, ó. Sem mentir nenhuma vírgula. Não pode aumentar nem um i. Nem um i não muda na minha palavra. Que minha palavra é maravilhosa. Né? É boa, agradável e perfeita. A palavra do Senhor diz. E é sobre isso. Agora eu vou cuidar, lavar meus pratos, fazer almoço. Tem muita roupa para lavar, mas tá um friozinho hoje que eu não quero acordo, tá? Quero lavar roupa hoje não. Mas se Deus me der coragem, também vou lavar. Ó, fiquem todos com Deus. Não é sobre, eu vou falar igual o bispo Bruno Leonardo, não é sobre religião. É sobre o Senhor Deus. Aceita Deus na tua vida. Tu não precisa mudar totalmente. Deixa eu te dizer, tem coisas que incomodam sim, que Deus não gosta. Mas você vai começar a perceber isso, você vai começar a sentir tipo uma vergonha de estar fazendo. Deus vai tocar no teu coração e tu vai mudar.
Não precisa você ter medo, né? Também outra coisa que eu falo, eu não vou mudar radicalmente porque eu fico triste. Se eu fosse uma missionária muito séria, muito é filha de Deus, né? Tem que ser filha de Deus, não pode estar ali fingindo que é. Mas se eu mudar demais, eu vou estar fingindo, eu vou estar pecando. Porque mudar demais me magoa, me dói, que é a minha essência, é meu jeito de ser, né? Não tô matando ninguém, não tô destruindo ninguém, não tô ensinando ninguém a fazer nada de errado, nem, enfim. Então, tô falando do Senhor e da minha vida, vou mostrar a minha vida. A minha vida, de vez em quando, tem uma festinha, um churrasquinho, mas é muito raro. Já faz acho que alguns anos que a gente não faz churrasco assim com muita gente. Com a minha família eu faço, né? Com a Ariel, com a Rogéria, com o Genilson. A gente faz, se junta e faz um churrasquinho, mas não é nada assim que tenha muita bebida, muita coisa assim. Não é coisa que faça escândalo perante o Senhor Deus. E com os amigos assim para sair, para fazer farra, faz muito tempo mesmo. A gente tá bem, os amigos começou a dizer que cadê nós, né? Cadê vocês? Cadê vocês? E eu digo para vocês, estamos por cá, orando muito a Deus, carregando muito peso esses últimos tempos. Isso significa que as colheitas da nossa juventude não foi tão leve, né? Foi dura de carregar nesses últimos anos. Mas agora Deus está melhorando, a colheita está vindo com a abundância e doce, né? Boa e prazerosa. E às vezes, quando tudo aperta, eu digo para o meu marido: tenha calma, porque o Senhor está preparando. Deus está fazendo tudo. Se você está impaciente, não fique tão desesperado. Às vezes eu também fico, não vou mentir, né? Que eu sou de carne e osso. Mas eu falo: Senhor, eu sei que é porque o Senhor está preparando para vir perfeito, melhor do que eu estou pedindo. E realmente é. Quando chega, a gente fica tudo feliz. É o caso do carro. Todo dia eu vou agradecer a Deus. Esse carro ficou 8 meses, gente. 8 meses numa oficina que nem era debaixo de uma garagem. A prova foi tão grande que não tinha, na oficina não tinha nem cobertura para todos os carros que estavam lá. E justamente o nosso ficou a céu aberto, debaixo de sol e chuva. E isso angustiava muito meu marido, me angustiava também, mas hoje eu estou contando vitória. Já fui passear com ele no sertão, glória a Deus. Já fui ver minha sogra, eu já cantei Esmirrar lá no terreiro da Dona Ana. Ai, Jesus! Então, isso é magnífico, é minha vida abençoada que Deus me deu. Deus é protetor fiel, Deus não te deixa desamparado. E olha, vai ter perseguidores, vai ter gente puxando tapete, vai ter gente te levantando falso, vai ter gente te achando perturbada, vai ter gente te achando chata, vai ter gente, enfim, vai ter gente de toda qualidade. Mas nada disso vai mudar a tua fé em Deus. E toda vez que precisar de proteção, o Senhor te veste. Fica tranquilo. E faça o bem. Só dê aquilo que seu coração pedir para dar. E dê com a mão direita e não deixe a esquerda ver. Nem a vovó dizia, né? Que é para você não ser hipócrita, que está dando para se amostrar. Não faça isso não. Não serve não. E isso se torna até pecado. Viu? Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e dedo no like.